Olá, alunos do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Vamos dar uma olhadinha agora aí na nossa aula de hoje, né? Hoje eu sou o professor Virgílio e qualquer dúvida vocês podem perguntar no chat que os professores estão acompanhando. Vamos dar uma olhada aí qual é o tema da nossa aula de hoje. A nossa aula hoje, a aula de número 137, é o nosso praticando e tem como tema aí o sistema digestório que vocês estudaram na aula anterior, certo? Então, como eu falei, aproveitem aí esse momento, qualquer dúvida mandem lá no chat que os nossos professores estão acompanhando, certo? E aí a gente vai ter agora as nossas questões do Praticando de Ciências. Então vamos lá para a nossa primeira questão dessa aula de hoje, olha lá. Questão de número 1. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, podendo ser dividido em seco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com... E aí nós temos as 4 alternativas. Deem uma lida com calma, marque aquela que é a correta e manda a sua participação lá no chat. Daqui a pouco a gente retorna para interagir. Até mais!
Muito bem, estamos de volta. Antes da gente fazer a correção aí da nossa questão, vamos dar uma olhada na resposta que nós temos aí no nosso chat, a resposta do nosso aluno Rafael Henrique, né, que colocou aí, ó, a resposta correta é a letra C, a digestão de proteínas, certo? Então, a gente, se tiver mais alguma participação, a gente dá uma lida ainda, mas agora fica de olho aí, a gente vai conferir a nossa questão de número 1. Vamos lá para a nossa questão, olha lá. Então, a gente tem aí, ó, falando um pouquinho sobre o intestino grosso, né, que ele tem aproximadamente 50 centímetros de comprimento e pode ser dividido em seco, colo e reto. Esse órgão, né, o intestino grosso, que é um órgão que faz parte do nosso sistema digestório, ele está relacionado com o quê? Qual é a função dele? A digestão mecânica do alimento. A digestão mecânica a gente sabe que acontece na mastigação, né? Então ela está relacionada com a boca, né? Com os dentes. Então não pode ser a nossa letra A. Peraí. Não pode ser a nossa letra A. Letra B, a digestão de gorduras. A digestão de gorduras acontece em outro local ali do nosso sistema digestório, assim como a digestão das proteínas também. Então não pode ser nem a letra B, nem a letra C. O que vai acontecer no nosso intestino grosso é justamente a absorção de água, né? A gente já tem praticamente ali os finais da nossa digestão, onde vai ser retirado a água e depois eliminado as fezes. Então esse órgão está relacionado aí com a absorção de água. E para a gente conferir, aí está o nosso gabarito. Nossa resposta correta é a letra D, né, a absorção de água, como nós vimos, e no intestino grosso ocorre a absorção de água e sais minerais, assim como a formação das fezes, né? Então, como eu falei, vai ser retirada aí essa água, vai ser formada as nossas fezes para que elas sejam eliminadas depois. E vale destacar que é grande a quantidade de bactérias nessa região, né? Então, são bactérias que fazem parte aí da nossa flora intestinal, elas têm a sua função aí, estão presentes no intestino grosso, certo? Então, a letra D é a nossa resposta correta. Parabéns para quem acertou. Quem marcou outra alternativa, marca a alternativa correta e depois dá uma olhada lá na função dos órgãos do nosso sistema digestório. A gente ainda tinha uma outra participação ali, letra C, né, da nossa aluna Eduarda, mas como nós já vimos, a respostinha certa aí é letra D, certo? Muito obrigado pela participação e agora nós vamos para mais uma questão da nossa atividade, vamos para a nossa questão de número 2. Na nossa questão de número 2, a gente tem aí outros órgãos, né, relacionados com o nosso sistema digestório. O pâncreas e o fígado, que são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando gorduras. Essa substância recebe o nome de, e aí nós temos aí tripsina, pepsina, bile e amilase. Então leiam a questão com calma, marquem a alternativa aí correta, manda a sua participação aí no chat e daqui a pouquinho a gente volta para conferir a nossa questão de número 2. Até mais!
vamos agora conferir a nossa questão de número 2. Antes, vamos dar uma lida aí nas respostas de vocês no nosso chat. A gente teve aí a participação da Eduarda, né, que colocou assim: mudei de ideia, vou nascer, se errar logo logo eu aprendo. É isso aí, a gente está aqui para isso, né, para aprender. Se errar, a gente depois confere e conserta, né? Vamos ver então se é a letra C daqui a pouquinho. Vamos ler primeiro a resposta do Rafael Henrique, aqui do Amazonas, que colocou aí: resposta correta é a letra C, Billy. Mais alguma participação? Não, só a participação deles dois. E agora a gente vai fazer a leitura aí da nossa questão de número 2, fazer a correção, na verdade. E aí está a questão, né? Então a gente falou aí sobre essa substância que é produzida no fígado, né? Que é o que a gente está perguntando aí, ó. Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando, né, gorduras. O que quer dizer emulsificar gorduras? Ela vai transformar essa gordura em gotículas menores, né, em gotas. Essa substância recebe o nome de letra C. Vamos direto para a resposta aí. Letra C, bile. Né? Essa é a resposta correta aí da nossa questão. As outras são produzidas em outra parte do nosso intestino, do nosso sistema digestório, e tem outras funções, tá? Vamos então para o nosso gabarito. A nossa resposta aí, a letra C no nosso gabarito. E o fígado produz a bile, que funciona como uma espécie de detergente. Lembra quando a gente vai lavar louça, que a gente pega ali aquele detergente para ajudar a tirar a gordura da louça, né? Então ele tem essa função parecida com a bile. Dissolver ali aquela gordura, transformar em partículas menores, transformar em gotas, emulsificando as gorduras. Vale destacar que a bile não possui enzimas. A bile ela vai ter essa função aí de emulsificar as gorduras, ela vai preparar essas gorduras para a ação das enzimas, né? Depois que a bile fez ali a sua emulsificação das gorduras, que ela transformou ela em gotas, aí é que vem a ação das enzimas, certo? Então a bile ela vai ter essa função aí de emulsificar a gordura. Ok? Como a gente viu, a resposta certa é a letra C. Parabéns aí a quem acertou. Quem mudou de ideia aí e foi na alternativa certa, parabéns aí por seguir na resposta correta. Vamos dar sequência então à nossa atividade do nosso praticando da aula de hoje e vamos para a nossa questão de número 3. Dá uma olhada aí na nossa terceira questão. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido. Aí você tem aí boca, faringe, estômago e intestino delgado. Leia novamente aí com atenção a nossa questão. Não esqueça de mandar a sua participação e daqui a pouco a gente volta para conferir a nossa questão de número 3. Até mais!
vamos agora conferir a nossa questão de número 3, né? Antes, vamos ver se a gente tem alguma participação aí no chat. Temos sim a participação da Eduarda, que respondeu aí: estou em dúvida se é a letra D ou a letra A, mas eu vou na letra A. Aguarda aí, Eduarda, que a gente vai já conferir a nossa questão de número 3. E o Rafael, que disse: eu acho que é a letra C. Vocês acordaram hoje em dúvida, né? Ontem não, na aula anterior a gente viu aí um pouco sobre o sistema digestório, agora a gente está vendo algumas questões. É só ler a questão com calma e vamos na fé, né? Como vocês estão um pouquinho aí em dúvida, vamos conferir a nossa questão de número 3. Olha lá. Temos mais a participação aí da Laís, né? Ou Laísa, acho que é Laísa, respondeu aí pra gente letra C. Muito bem. E ó, o pessoal tá acordando agora, a Solange mandou aí pra gente, Solange, né? Mandou aí letra A. Muito bem, daqui a pouco a gente confere. Vamos dar uma olhada aí na nossa questão de número 3. Na nossa questão de número 3, a gente está falando ali ainda, né, sobre o sistema digestório, óbvio, que ele é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. Legal. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Olha essa informação aqui, ó, quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido. Então, onde inicia todo o nosso processo de digestão? Né? Toda a nossa digestão ela vai iniciar com a mastigação, quando a gente coloca o alimento na boca e começa a mastigar para triturar e quebrar em moléculas menores. Quando a gente come um alimento que é rico em amido, no caso do pão, a gente automaticamente, né, qualquer alimento, mas automaticamente a gente vai começar a salivar. Na nossa saliva existe uma enzima que vai atuar na digestão do amido. Então olha aí o que eu falei, né? A mastigação e a produção da saliva. Onde que acontece tudo isso? Na nossa boca. Então a resposta correta é a letra A, certo? Então olha aí, começamos com a mastigação, com os dentes, né? A boca e os dentes estão triturando ali os alimentos. E aí a gente começa a produzir a saliva. Na saliva a gente vai ter enzima que vai fazer a digestão do amido, vai ajudar a quebrar o amido, tá? Por isso que a mãe de vocês fala assim, não mete a colher suja no arroz que vai azedar. A colher que você colocou na boca não coloca na comida de volta, porque a nossa saliva ela contém enzimas, né? E pode fazer ali o processo de digestão do amido. O arroz tem o quê? Tem amido. Então olha aí, nossa resposta certa aí no nosso gabarito, letra A. Na boca é liberada a amilase salivar, também chamada de pitialina, que é responsável pela quebra de amido e glicogênio. A amilase salivar é uma enzima, certo? Resposta correta, letra A. E vamos agora para a nossa última questão. Parabéns aí a todo mundo que acertou. Quem não acertou, confere de novo, dá uma lida aí na função do nosso sistema digestório, certo? Vamos lá para a nossa questão de número 4. O processo de digestão, olha aí, é que a gente acabou de falar, né? Inicia-se na boca, onde o alimento sofre a ação dos dentes e de substâncias químicas. A gente tem aí Opa, já ia quase dando a resposta, segura. Os dentes são responsáveis por triturar, amassar e cortar os alimentos, um processo conhecido como digestão química, enzimática, proteica ou mecânica. Leia a nossa questão de número 4 aí com calma, leia as alternativas, manda sua resposta ali no chat para a gente interagir daqui a pouquinho e a gente já retorna.
Muito bem, estamos de volta agora para fazer a correção da nossa última questão do Praticando, nossa questão de número 4. Vamos relembrar aí a nossa questão? Quer dizer, peraí, antes da gente relembrar a questão, vamos ver a nossa participação aí no chat, as respostas de vocês. Olha aí, a Solange mandou aí letra D, certo? Tem mais alguém? O Rafael disse assim, essa é fácil, a resposta correta é a letra D, digestão mecânica. Agora sim, né, que a gente já comentou bastante ali na questão de número 3, aparecida aí com a 4, agora ficou fácil. Tem mais outra resposta? A Eduarda não participou agora na quarta questão? Poxa, Eduarda, vamos aguardar aí. Fica ligadinha. A Laísa respondeu aí letra A. Olha, uma resposta diferente aí. Fiquem ligados. Vamos agora conferir então a nossa questão de número 4. Olha lá. Falando então sobre o nosso processo de digestão que inicia na boca, onde o alimento sofre a ação dos dentes e de substâncias químicas, né? Os dentes são responsáveis por triturar, amassar e cortar os alimentos. Um processo conhecido como digestão química. Se a gente está falando aí de triturar, amassar, não tem nada a ver com elementos químicos, com substâncias químicas, né? A gente tem a ação aí de mecanismos, que são, no caso, que funcionam aí com nossos dentes, né? A gente tem dente que vai cortar, temos dentes que vão perfurar, dentes que vão triturar e amassar os alimentos. Então, nossa resposta certa, vamos direto aí para a nossa resposta correta, que é a letra D. Letra D de digestão mecânica, né? Então, esse processo aí de quebrar, né, triturar, amassar e cortar, não está relacionado com substâncias químicas, está relacionado aí com a nossa dentição, né? Então, nós temos aí os nossos dentes que vão atuar na trituração, na quebra desses alimentos. Vamos dar uma olhada no nosso gabarito? Letra D, a nossa resposta. A ação dos dentes é conhecida como digestão mecânica, uma vez que não envolve substâncias químicas, certo? Então, olha aí, só para relembrar, a gente tem a ação dos nossos dentes triturando, essa é a digestão mecânica, tá? Mas também na boca acontece a ação das enzimas, que é uma substância química e tudo mais. Mas a gente está falando só de triturar e amassar, que é o processo de digestão mecânica, certo? Essa era fácil, né? Como o nosso aluno Henrique falou. Para quem não acertou, dá uma lida lá sobre o processo de digestão mecânica, digestão química. Mecânico, ó, o dente, é o mecanismo, né? Certo? Resposta letra D. Muito obrigado aí a participação de todos vocês aí na nossa aula de hoje, no nosso Praticando. E a gente vai ficando por aqui e se vê numa próxima aula. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.